Boa noite, gente. Vamos continuar falando sobre demografia. Vamos falar agora sobre teorias demográficas. Uma teoria demográfica, ela explica basicamente o ritmo, o aspecto e o resultado do crescimento de uma determinada população. Então, as teorias demográficas clássicas, né, que a gente estuda em geografia, é a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a teoria reformista ou marxista e a teoria do ciclo ou transição demográfica. A teoria malthusiana, ela foi criada e defendida pelo economista e pastor anglicano Thomas Malthus em 1798 na Inglaterra. Segundo Thomas Malthus, a população ela cresce numa PG, numa progressão geométrica, dobrando a cada 25 anos, enquanto a produção de alimentos cresce numa PA, numa progressão aritmética. Assim, a população ela aumentaria e a produção de alimentos ela não conseguiria acompanhar esse aumento da população. Sendo assim, no futuro próximo, em 25 ou menos do que isso, né, faltaria alimentos no planeta, né, que entraria num caos social, em colapso por conta dessa escassez de alimentos. Então, ele previu na sua teoria que haveria saques, guerras, até canibalismo por conta da falta de alimentos para uma população crescente. Malthus aponta como solução o controle de natalidade, como naquele período, é óbvio, né, não existiam os métodos anticoncepcionais, ele apresenta como solução para esse controle de natalidade a abstinência sexual. Destacando que cada família só poderia ter filhos à medida que ela pudesse criar, né, à medida que ela produzisse alimentos. Malthus, ele não conta, né, com algumas modificações sociais e econômicas que vão gradativamente ocorrendo, como, por exemplo, o processo de urbanização pós-revolução industrial, que reduz o número de filhos, a entrada da mulher no mercado de trabalho, que também ajuda a reduzir o número de filhos, casamento tardio, né, que reduz o tempo de fertilidade da mulher, a evolução dos métodos contraceptivos e, principalmente, a evolução na agricultura, né, que é resultado já da primeira revolução industrial, que aumentaria a produtividade. Então, nós entendemos que a teoria malthusiana ela não se comprova por esses motivos. A teoria neomalthusiana foi uma teoria defendida por a maior parte dos países desenvolvidos no pós-guerra, né? Então, após 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Segundo a teoria neomalthusiana, o excesso de filhos seria a principal causa da pobreza. Eles apontavam ainda, né, que o aumento do crescimento vegetativo faz com que haja uma canalização dos recursos para a saúde e a educação dos jovens e comprometeria os investimentos dos demais setores produtivos, atravancando aí o desenvolvimento do país. Esses países propõem como solução, então, controle rígido de natalidade. Gente, aqui está planejamento familiar. Na realidade, eles não propunham planejamento familiar. Eles propunham o controle de natalidade. E planejamento familiar, ele ocorre quando há a opção, né, do casal ou da pessoa escolher o número de filhos que ela vai ter. E o controle de natalidade, ele é uma imposição, muitas vezes, vinda até do próprio Estado. Só voltando aqui um pouquinho, uma coisa importante ainda sobre a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana, ela se mostrou, com o passar do tempo, uma teoria, de certa forma,
excludente, né? Justamente porque se detectou que a causa da pobreza dos países onde a população aumentava vertiginosamente, né, os países mais pobres, não era o excesso de filhos, mas a falta de acesso a recursos para melhoria de vida, né? E que muitas vezes essa falta desse acesso aos recursos, ela era proporcionada pela grande exploração dos países ricos sobre os países pobres. A teoria reformista ou marxista, foi defendida por países subdesenvolvidos, foi meio que uma resposta à teoria neomalthusiana. Nessa teoria, né, afirma-se que a pobreza e a miséria é que vai levar ao excesso de filhos, né? As altas taxas de crescimento vegetativo são consequências da ausência de recursos e de qualidade de vida, e não necessariamente do desenvolvimento. A solução proposta seria a redistribuição de renda, as reformas socioeconômicas, o acesso ao planejamento, aí sim, né? Planejamento familiar, condição, né, do planejamento familiar, e, de maneira geral, uma melhoria em relação ao padrão de vida, né, e a qualidade de vida, para aí sim reduzir e controlar a natalidade de forma espontânea, né, e não imposta. Temos ainda a teoria do ciclo ou transição demográfica, que é a teoria que afirma que os países eles passam por estágios de crescimento. Então, todos os países eles têm, né, um período de crescimento e depois vai estabilizando, né? Todos os países eles atingirão, né, o último estágio que a gente chama de equilíbrio demográfico, quando o número de nascidos e o número de mortos eles se equilibram, né? O equilíbrio do crescimento vegetativo. Então, o primeiro estágio é o crescimento baixo, né? Tem altas taxas de natalidade, mas também altas taxas de mortalidade. O segundo estágio é um crescimento alto, com altas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade, causando uma explosão demográfica. E o terceiro estágio seria o crescimento equilibrado, baixas taxas de natalidade e baixas taxas de mortalidade. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, é importante a gente considerar isso aqui. No pós-guerra, nós tivemos alguns países, principalmente os países europeus, passando aqui para o segundo estágio, né? Ficou até um movimento conhecido como Baby Boom, né? As pessoas voltavam da guerra, queriam ter filhos, né? Aquela ideia de prosperidade pós-guerra e tal. Isso nos países europeus. Atualmente, os países europeus eles estão vivendo esse momento do terceiro estágio, né? Com baixas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade. Isso traz uma série de consequências positivas e negativas, que nós vamos estar discutindo mais adiante. Aqui no caso do Brasil, nós também experimentamos essa terceira fase, né? Atualmente nós já conseguimos observar que há, né, uma certa estabilização. Os brasileiros, de maneira geral, eles estão tendo menos filhos e vivendo mais. Agora, se eu observar o Brasil nas suas diferentes regiões, eu vou perceber que existem regiões brasileiras onde estamos ainda na segunda fase, como, por exemplo, a região norte e a região nordeste. Estrutura da população é um outro assunto que nós vamos discutir, é bastante importante também para compreender, né, o enfoque da demografia na organização do espaço. Em relação à ocupação, a população ela se divide em população economicamente ativa e população economicamente inativa. Os ativos são aqueles que movimentam a economia, né? Trabalham, exercem uma ação remunerada,
ou estão procurando emprego, né? Mas, enfim, eles dinamizam a economia. Em geral, é composta por adultos, tá? Então, é a parcela da população que está em idade produtiva. Os inativos não podem exercer atividade remunerada. Ou são jovens demais, ou são idosos, ou são inválidos. Quando há um número muito grande, um percentual muito grande de população inativa, começa a ocorrer problemas, principalmente com a Previdência. Falei um pouco sobre isso na aula passada. Coloquei até umas perguntas no grupo e tal. Então, quanto maior o percentual de ativo, mais o país tende a ser desenvolvido. Aqui nós temos um gráfico, né, que mostra o percentual de população aqui de países e a expectativa de vida. Terminamos aqui. Gente, uma coisa que é preciso ser falada, né? A Europa, hoje, como ela está na terceira fase, né, de transição da população, a Europa ela vive um problema que é bastante pontual e bastante sério. A população europeia está envelhecendo. Como houve uma diminuição das taxas de natalidade, essa população economicamente ativa ela não está sendo reposta. Então, a Europa, ela precisa, né? Os países europeus precisam criar políticas públicas para estimular a natalidade, repor a população economicamente ativa, para que as suas economias não entrem em colapso por conta de gastos excessivos com a previdência social. Porque a população economicamente inativa, principalmente de idosos, vai, de certa forma, onerar os gastos com previdência social. O Brasil, ele pode chegar a esse estágio, né? Nós ainda temos taxas de natalidade, olhando assim a nível nacional, ainda temos taxas de natalidade consideradas, está em baixa, mas ainda são consideradas relativamente altas, né? Está baixando, mas ainda é um processo lento. Mas pode ser que cheguemos a essa situação, razão pela qual o governo tem insistido tanto, né, em falar, em aprovar a reforma da Previdência. É preciso compreender, né, que quando o indivíduo ele vive mais, evidentemente, parte da sua vida ele não vai estar produzindo, mas vai estar gerando ônus, né, gerando gastos aí para o Estado.